8h23, vamos à entrevista do dia. Já que falamos em energia, né? Vou aproveitar para dizer que o meu entrevistado de hoje é engenheiro eletricista e também supervisor comercial da Polo Energia, o João Pedro Romero. Ele está aqui, na verdade, para falar sobre sistemas fotovoltaicos, que, ao contrário do que muita gente imagina, produz sim, os sistemas produzem sim energia elétrica, mesmo em dias nublados e chuvosos. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para o João, mande tanto pelas minhas redes sociais, estou transmitindo online, em real time, ao vivo, fazendo live, portanto, lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, mas você pode enviar também pelo WhatsApp da Jovem Pan, 98106-1043, 98106-1043. João, bom dia, tudo certo por aí? Bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Chega pertinho do microfone, eu puxo ele para você, assim, ó, aí. Bom dia, gente, bom dia, Marcelo. Vamos bater papo aí para falar sobre algo que chama a atenção das pessoas, né? Porque nos últimos dias aí, chuva e carnaval no Brasil, parece que é uma dupla inseparável. Em linhas gerais, João, como é que funciona o sistema fotovoltaico com a produção de energia a partir da luz do sol? Vamos falar isso primeiro para depois entrarmos propriamente dito na questão do tempo nublado. Como é que ele funciona? Bacana. Um sistema fotovoltaico, ele nada mais é também do que um gerador de energia, né? Que utiliza da irradiação da luz solar para produzir energia elétrica através dos painéis solares que são instalados nas residências, comércios, propriedades rurais e etc. Né? E a finalidade dele é você produzir sua própria energia e reduzir a sua conta de energia no fim do mês. Mas assim, eu gostaria que você só desse uma resumida na parte técnica para que as pessoas entendam. A luz do sol bate na placa e tem algum processo físico e químico ali que faz com que esse movimento, sei lá, de moléculas, átomos, transforme isso em energia elétrica? Perfeito, exatamente. Como que ocorre o processo, falando do ponto de vista um pouco mais técnico, né? O sistema fotovoltaico ele é composto basicamente pelos módulos fotovoltaicos no telhado, pelo inversor e as miscelâneas na parte de baixo, né, da residência. O que ocorre é um processo químico, que é o chamado efeito fotovoltaico. Nada mais é do que a luz solar bate na célula, que é um dos componentes do painel solar, e ocorre-se a reação que é chamada reação fotovoltaica, que ele pega a irradiação em contato com o silício, gera-se como o resultado dessa radiação energia elétrica. Aí sim. Então isso tem a ver basicamente com a luz e não com o calor. Por que eu estou perguntando isso? Antes de os sistemas fotovoltaicos ganharem toda a notoriedade atual, muita gente estava comprando sistemas de aquecimento solar ou termosolar para esquentar a água do chuveiro, da torneira e da piscina. São sistemas bem diferentes. Um lida, você falou agora, do sistema fotovoltaico com a luz solar. E o outro, como o próprio nome diz, aquecimento ou termosolar, é com o calor do sol. Perfeito. Não é? É isso mesmo. Por mais que a gente olhe para um telhado onde tem um sistema de aquecedor ou um sistema fotovoltaico, ocasiona muito essa confusão. São dois tipos de sistemas totalmente distintos, né? Mas que funcionam perfeitamente juntos, né? Eu posso ter os dois na minha residência. É o melhor cenário hoje, né? A gente frisa muito isso para os nossos clientes, né? Por quê? O sistema de aquecedor, ele precisa do calor, né? O sistema de aquecedor ele é composto pelos coletores de água que vai em cima do telhado, pelo reservatório térmico que fica na parte de dentro do telhado e distribui água quente para o chuveiro, para a pia, para uma máquina de lavar. Né? E qual que é o princípio dele? Além da irradiação, o coletor ele é composto por cobre e alguns outros materiais e a água flui por dentro dele. Então, a irradiação bate, canaliza essa irradiação onde é produzido o calor e não a energia elétrica para aquecer a água e poder usufruir na parte de baixo da residência. Né? Diferentemente do fotovoltaico, que precisa em si da luz e não da temperatura.
Perfeito. Então, temperatura em excesso, falando do fotovoltaico, ela não é tão bem vista, ela não é tão vantajosa, né? Perfeito, Então, perfeito. mas o melhor cenário é, se você tem, por exemplo, um sistema de aquecedor na sua casa, que aquece a água do seu banheiro, e quer tirar para colocar o fotovoltaico, não faça isso. Coloque mais um, some os dois. Some os dois, exatamente. Perfeito, porque perfeito. hoje, um dos maiores vilões, que a gente, pensando numa residência, por exemplo, é um chuveiro elétrico. Certo. Tudo que a gente precisa usar para aquecer consome uma energia muito grande. Por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, forno de indução, forno elétrico, consome muito. Então não tem o porquê você se desfazer de algo que você está utilizando o sol também para aquecer sua água, diminuindo também o seu consumo de energia e fazer tudo. Então, case as duas soluções, é o melhor cenário. Eu aprendi que visualmente, quando eu estou passando por uma rua, uma estrada e eu olho um sistema solar, para eu saber se ele é de aquecimento de água ou se ele é fotovoltaico, basta eu perceber o seguinte: se é aquele preto que tem um monte de tubinho, que normalmente é maior, ele é de piscina. Exato. Se ele tem vidro, ele é um pouco mais grosso, ele é o de aquecimento de água, normalmente para consumo interno, chuveiro ou torneiras. Exatamente. Já quando ele é o fotovoltaico, ele é mais fino, ele não tem vidro, ele não tem tubinho. Essa usina fotovoltaica, ela é, portanto, diferente das outras duas. Então, visualmente, a gente consegue identificar. Sim. Feitas as apresentações aí dos sistemas e as suas diferenciações, vamos lá. Então, quer dizer que tempo nublado, como ocorreu muito aqui do final do ano para cá e agora no carnaval, e mesmo chuvoso, ainda assim o sistema fotovoltaico produz energia elétrica. Com certeza. Ah, que bom. Porque tem luminosidade. Porque tem a radiação solar. Né? Para um sistema performar em seu estado perfeito, vamos assim dizer, a gente precisa da irradiação. Né? Então, de uma irradiação direta, que a gente chama. Porém, nos dias chuvosos ou no dia nublado, essa irradiação ela se torna difusa. Mas ainda assim existe a radiação, que é a luz solar. Desculpa às vezes pelos termos um pouco mais técnicos, mas a gente vai se ajustando aí. Sim, sem problema. Pode até falar o técnico, mas aí explica para o leigo que está nos ouvindo. É isso aí. Então, assim, produz energia, tá? Falando do ponto de vista da radiação, reforçando, num dia ensolarado a gente tem a radiação direta, que ocasiona a performance ideal de um sistema fotovoltaico. Porém, no dia nublado ou chuvoso, ainda assim existe a radiação solar, porém de uma forma mais difusa. Isso ocasiona que o sistema produza, mas produza de uma forma menor, né? E, estatisticamente falando, isso já tem estudos que comprovam, inclusive para o Brasil, que isso afeta em torno de 10 a 30% na performance do sistema, mas não significa que ele pare de produzir. Entendi. Reduz, evidentemente, porque a luminosidade é menor, a nuvem impede a passagem da luz solar, mas ainda assim produz energia elétrica. Muito bom. Gostaria, então, que você dissesse o seguinte: diminui, tá bom, você falou de reduz de 10 a 30% o desempenho ou o rendimento, mas no final das contas, a gente precisa, na verdade, pensar que em uma região, vamos falar de Araçatuba, onde a gente está. Cara, aqui é sol praticamente o ano todo. Se a gente pensar que teve 2 meses aí que choveu direto, diminuiu a luz solar, ainda assim você tem outros 10 que é sol o tempo todo. Perfeito. Não é verdade? Então, se você colocar na ponta do lápis, ainda continua sendo, no meu entender, incrivelmente vantajoso. Com certeza, continua. Primeiro que é importante a gente deixar também para o ouvinte a explicação que, por mais que tenha essa perda de produção, quando um sistema ele é bem dimensionado, ele tem uma engenharia correta por trás da estruturação dele, do seu sistema fotovoltaico, é considerado já uma média de perdas por causa dentro desses 10 a 30%. Perfeito. Então o pessoal pode ficar tranquilo, né? O sistema ele já propicia um dimensionamento prevendo essas perdas, né? Não são perdas exatas, mas com base a gente já tem esses estudos de 10 a 30%, a gente consegue estimar e dimensionar um sistema fotovoltaico para que o consumidor não fique penalizado por isso. Poxa, choveu demais, vai me atrapalhar? Não vai. Então a gente dimensiona um sistema para fazer esse atendimento. Pode falar. Pegando o gancho já da questão da nossa região, a nossa região hoje,
ela está entre as 5 melhores do país para se gerar energia fotovoltaica. Opa, olha aí, informação legal. Então, isso é um ponto muito interessante. Por mais que aqui é uma região muito quente, mas não se compara a outras regiões do país, né? Hoje, o ranking de geração de energia fotovoltaica no Brasil, ela figura Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, né? E a nossa região no Sudeste é uma das mais privilegiadas, porque ela tem um índice de radiação muito positivo para geração de energia. Por mais que é uma temperatura alta, ela não é tão alta que chega a atrapalhar a produção do sistema também, porque, como eu disse, calor em excesso também prejudica a geração de energia. Mas a nossa região hoje é uma das melhores para se gerar energia solar. É isso, na verdade, olha, 8 horas 33, quase 34 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, são apenas 2 minutinhos. Na sequência, você já sabe, tem mais notícia relevante e entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, hoje com o engenheiro eletricista e supervisor comercial da Polo Energia, falando sobre sistemas fotovoltaicos, o João Pedro Romero. A gente já vai agora à segunda parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é o engenheiro eletricista e também supervisor comercial da Polo Energia, o João Pedro Romero. Está aqui para falar de sistemas fotovoltaicos que produzem energia, mesmo em dias nublados e chuvosos. Falamos bastante disso no primeiro bloco. O desempenho cai, mas continua produzindo energia elétrica. Numa região tão ensolarada como a gente, compensa muito. Você pode deixar o ar-condicionado torando o dia todo e a sua conta ainda assim não subirá. Pode economizar até 95%, mas sobre estes benefícios e outros, eu vou conversar agora com o João neste segundo bloco. João, vamos lá. Em linhas gerais, cita pra gente quais são os benefícios de um sistema fotovoltaico quando a gente compara com o convencional, hidrelétrico, que a maior parte das pessoas ainda tem em casa. Maravilha. Vamos lá, Marcelo. Quando a gente fala de benefícios, você até já citou um deles, né? Que é a redução da conta de energia, né? Que hoje é o vilão de todo mundo. Sim. Inclusive, esse mês de fevereiro aí, a gente teve um aumento de 10% na conta, 10 a 12% na conta de energia, o que é um absurdo. Né? E esse é um belo motivo para você adquirir e ter o seu sistema fotovoltaico, né? De quanto pode chegar a economia com o sistema? A economia hoje, ela gira em torno de 80% a 95%. 95% pode chegar? Pode chegar a 95%. Tá. Então vamos lá, vou fazer uma conta básica aqui, vai. Eu vou chutar alto para a conta ficar mais fácil de ser compreendida. Eu tenho R$1.000 de conta de luz hoje no sistema convencional. Se eu instalo um sistema fotovoltaico, ela pode cair, em tese, para R$50, é isso? Em tese, sim. Em tese. Mas aí, para R$150, R$200, é quase certeza que vai cair. Se for bem dimensionado, instalado, bonitinho. Perfeito. Quando a gente fala de um estabelecimento comercial, algo do tipo, a redução ela pode beirar os 95%. Tá. Aí a gente entra no chamado fator de simultaneidade, né? Porque como o sistema fotovoltaico ele produz energia somente enquanto tem a luz solar, né? E os comércios, a maioria em si, operam no horário comercial, que é exatamente no período que você está produzindo energia, você acaba usando tudo que você consome. Então você diminui o tanto de energia que você utiliza da rede. Então sua conta de energia ela vai reduzir, vamos dizer assim, drasticamente, né? Quando a gente fala de uma residência... Mais pertinho só do microfone. Quando a gente fala uma residência, essa redução ela gira em torno de 85%, 90%. Por quê? Porque durante o dia você vai estar produzindo e vai estar consumindo, mas o seu maior consumo vai ser na parte da noite, né? Então a gente tende a usar um pouco mais de energia fornecida pela companhia, o que vai tributar um pouco isso em forma de impostos, né? E a sua redução ela gira em torno disso. De 80% a 95%. É interessante o que você falou, assim, ela só não é zerada porque existem impostos e a legislação faz com que todo mundo que tem a rede à sua disposição tenha que fazer algum pagamento. Só por conta disso não zera, né? Perfeito, exatamente. A gente tem que pagar. Lembrando que quando você gera energia elétrica, pode ocorrer de eu gerar mais energia do que eu consumo? Pode.
Pode. E aí eu faço o que com o excedente de energia? Quando você faz um sistema para atender seu comércio, o seu empreendimento, sua residência, a gente utiliza o seu histórico de consumo para fazer esse dimensionamento, né? Uhum. Então a gente considera 12 meses do seu último ano de consumo. Obviamente que a produção de energia fotovoltaica ela é sazonal, né? Então a gente tem os períodos de verão, dezembro, janeiro, novembro, fevereiro ali, que são os meses de maior produção de energia, que casa justamente com o seu maior consumo, mas ainda assim nesses períodos a produção ela é maior. Então você tende a produzir mais do que consome, gerando um crédito na rede. Crédito, né? Perfeito. E quando que você vai utilizar esse crédito, por exemplo? Nos períodos de inverno, meio do ano. Que por mais que o seu consumo caia, a produção nesses dias ela é menor. Por quê? Porque a gente está no período que a irradiação ela é menor. Ela é menor, perfeito. Então a sua produção de energia ela cai e é onde falta energia. Você utiliza do saldo que você produziu no começo, no final do ano, para abater sua conta. Mas esse crédito, ele tem prazo para ser utilizado? Ele tem prazo para ser utilizado, tá? São 5 anos. 5 anos. 5 anos. Porém, não é que você acumulou um crédito, daqui 5 anos você vai perder tudo que você acumulou. Não. Na verdade, você vai... Eu costumo fazer a analogia que é igual pontos de cartão, né? Ele sempre vence o mais antigo. O primeiro mês que completar 5 anos, você perde o saldo acumulado. Entendi. Por isso que um sistema ele tem que ser bem dimensionado. Perfeito. Bem dimensionado. Gostaria que você comentasse também o fato de que algumas pessoas não sabem, quando você produz energia com o sistema fotovoltaico, a energia ela vai direto para a rede da concessionária. Normalmente, na maior parte dos casos, não existe armazenamento, né, que vocês chamam de off-grid, salvo engano. Isso. A gente utiliza a geração distribuída, on-grid, que você produz em casa, vai para a rede. O que eu quero dizer assim, você não produz e o sistema automaticamente já joga para sua casa o que você está produzindo. Ele vai para a rede e, em tese, né, ele volta. É mais ou menos na verdade, é exatamente dessa forma que... vai para casa imediatamente. Exato. Passa pelo inversor e você já consome. Perfeito. É que a concessionária faz essa medição. Isso. Tá. Isso é o chamado autoconsumo. Tudo que você está produzindo durante... Você está consumindo. Você já está consumindo. Perfeito. Ótimo. O que vai para a rede é exatamente o que sobra. O que sobra, perfeito. O que as concessionárias conseguem medir é essa energia que é produzida em excesso. E aí, outra coisa. É possível que eu compartilhe a minha geração com outros imóveis no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ com o qual eu comprei o sistema? É possível. É possível. Então, se eu tenho uma propriedade rural, eu tenho uma chácara, eu coloquei uma pequena usina lá e a minha chácara e o meu apartamento, a minha casa, estão no meu mesmo CPF. Aquilo que eu gero lá na minha chácara, se tiver excedente, eu posso consumir na minha residência? Perfeitamente. Aí sim. É isso aí, Marcelo. E você pode fazer dessa forma. Você, por exemplo, você mora num apartamento, não tem onde fazer a usina fotovoltaica num apartamento, porque esse condomínio tem uma série de critérios para se fazer. Mas eu tenho a casa da minha mãe, eu tenho um sítio, que eu tenho os 2 gastos de energia lá. Você pode fazer um sistema único, local, para atender tudo que você tem de consumo. Olha só, interessante. Muito bom. E hoje, é mais indicado para residências, para comércio, para indústria, para propriedades rurais ou para todos os setores? Para todos. Todos. Hoje o sistema fotovoltaico, no período que a gente se encontra, ele já deixou de ser, vamos dizer assim, um luxo, né, como ele era considerado há uns 7 anos atrás, para uma necessidade. Né? Todo mundo quer se livrar da alta conta de energia. Né? E pegando o gancho das vantagens do sistema fotovoltaico, é que quando você faz para atender o seu consumo, você fica livre das altas da conta de energia, né? Você sente o impacto, mas não tanto como se você pagasse a conta de energia de forma total. Com certeza. Você tem 10% sobre 1.000, vou pagar 1.100. Agora você está pagando 150, vai para 165. Exatamente. Né? Em termos absolutos, a gente sente bem menos. Exatamente. Então, para todos os tipos de consumidores, a energia fotovoltaica hoje, ela deve ser considerada para ser colocada no seu empreendimento, na sua propriedade rural, no seu comércio. Residência, então, nem se fala, porque hoje 59% no Brasil das usinas fotovoltaicas correspondem a residências, né? Olha só, a maior parte. Na maior parte. Logo na sequência vem o setor comercial, empreendimentos comerciais com quase 30%, o rural e a indústria, né?
E aí a Polo, ela atua em todas essas áreas. Vocês estão fazendo e estão recebendo demanda de todos os setores? Hoje nós atendemos todos os setores. Uhum. Todos os setores. A gente consegue ter um know-how bem bacana, né? Porque a gente está falando é um investimento de alto valor agregado, diferente do valor que você invista. Então a gente consegue atender todos com excelência aí para que você tenha o seu objetivo, que é ter a redução na conta de energia, né? Além disso, vamos falar aí, você falou do que eu imagino que seja o principal benefício ou aquele que as pessoas mais buscam, que é a economia, mas existem outras vantagens também, não é? Com certeza. Falando do residencial, por exemplo, quem que não quer ter mais conforto dentro de casa, Uhum. né? Nem você mencionou logo no início. Poder usufruir um pouco mais do seu ar-condicionado, de algum outro equipamento que você tenha, sem se preocupar com uma alta conta de energia. Sim. Né? Então isso é muito importante, a comodidade. Né? Um outro ponto muito importante, sustentabilidade. Né? Já entrando um pouco no âmbito do comercial, da indústria, do agro, políticas de sustentabilidade estão cada vez mais agressivas. Né? Uhum. Então, até para um comerciante, para uma indústria que visa essa autonomia, essa sustentabilidade, essa pegada eco-friendly que o pessoal fala, você investe na energia fotovoltaica, além de você ter essa redução na conta, você consegue certificações de Amigo do Meio Ambiente, ESG, então várias políticas aí também que são comodidades e benefícios da energia solar. Uhum. Temos também aí, desculpa te interromper, mas é que eu me lembrei aqui, para não perder o raciocínio, a própria valorização do imóvel, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Estudos mostram aí que o imóvel, indiferente de qual seja, ele valoriza de 4 a 10%. 4 a 10%. Só pelo fato dele ter a energia fotovoltaica, né? Tanto que hoje nós temos bastante clientes, por exemplo, que constroem imóveis para venda e já constroem com o sistema fotovoltaico porque já entendem como um diferencial. Então isso é muito importante também a gente ter consciência disso. Você estava falando, a gente citou aqui no caso os sistemas fotovoltaicos também na área rural. E na área rural fiquei pensando que tem muito consumo de energia, embora nem todo mundo faça esse exercício de imaginação ou mesmo de reflexão. Porque você tem, olha, além da própria sede, você tem hoje pivô central, você tem bomba, você tem a cerca elétrica, muitas vezes, numa grande área, e aí serve para tudo numa propriedade rural também. Com certeza. Você falou do pivô de irrigação, pivô central de irrigação. Hoje, no Brasil, os maiores pivôs de irrigação não são tocados por energia elétrica, são tocados por diesel, por geradores a diesel. Ah, olha aí. Então, um problema sério ambiental. Um problema sério ambiental. E também porque as companhias não conseguem chegar com pontos de energia em alguns locais, né? E hoje, lá na Polo, a gente consegue ter soluções para fazer que o cliente tenha também a redução, por exemplo, desse consumo do diesel, casando com uma usina fotovoltaica para atender o consumo do pivô, que é um sistema off-grid, é um sistema de armazenamento de energia, que a gente fala. Então tem esse tipo de solução. Às vezes a propriedade rural precisa de uma residência um pouco afastada, né? Falando de uma propriedade um pouco maior, mas também não consegue chegar a uma rede elétrica. Faça um sistema fotovoltaico para atender um consumo pequeno ali, uma geladeira, uma iluminação, um ventilador. Então assim, a energia fotovoltaica ela ajuda muito o produtor rural hoje, né? A gente tem vários cases de sucesso aí e que assim, o pessoal que acha que não é vantajoso, pode ter certeza que é. Até porque no passado dizia-se que mas é muito caro. Hoje, além de ser bem mais barato do que já foi, existem diversas linhas de financiamento, aliás, formas de aquisição, incluindo consórcios, enfim. Mas existem muitas opções e quando você coloca na ponta do lápis, ele se paga em quanto tempo, em média, João? O sistema hoje, em média, ele se paga em torno de 4 anos a 4 anos e meio. 4 a 4 anos e meio. Depois disso, é só dinheiro. Na verdade, assim, eu costumo fazer uma conta aqui. Olha, se o valor do seu financiamento, você que não tem aquele dinheiro para dar à vista pelo sistema completo, você vai financiar. Você faz uma conta básica, né? Estou pagando X, estou pagando 1.000 de conta, vou fazer o financiamento e vou pagar, sei lá, 900 ou mesmo 1.100, daqui a 4 anos você não paga mais nada, é só dinheiro no bolso. Só dinheiro no bolso. Não é? Né?
a gente costuma pensar que a conta de energia ela é um custo fixo. Na verdade, ela não é. A conta de energia nos últimos 3 anos ela subiu quase 15% por ano. A gente vem numa pegada bem agressiva de aumento de conta. Quando você faz o investimento e opta pelo financiamento, você sai de um custo variável para um custo fixo. E você vai ter ali até 6 anos para pagar, tem linhas de crédito com até 10 anos para pagar. Olha aí. E você acabou, você vai começar a botar dinheiro no bolso que você estaria gastando com energia, Sim. Né, de uma parcela que seria até maior, por causa que essa energia no futuro ela já vai estar com um custo muito mais alto. Né? Então, falando do ponto de vista financeiro, hoje é um dos investimentos mais vantajosos que tem. Não, né? Ele é um investimento hoje a médio prazo, né, nem mais de longo prazo. Sim. Hoje, boa parte das aquisições são também por meio de financiamento bancário, porque é que nem essa conta que você fez. Você vai fazer ali, vai praticamente substituir uma conta pela outra. Isso. Você não está gastando nada a mais. Você está apenas trocando algo que você está pagando para a concessionária. Você está, na verdade, investindo em algo que vai ficar fixo para você depois. E hoje os bancos têm linhas específicas para financiamento de energia fotovoltaica para todos os segmentos, desde residencial até o rural e industrial. É isso. João, eu quero lembrar também aqui, estou com uma informação de que Araçatuba ganhou até o ano passado 2.195 sistemas fotovoltaicos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mostram que o município fechou 2022 com mais sistemas do que foi instalado nos 7 anos anteriores, que juntos somaram 1.196 sistemas. Em 2022, 2.195. O levantamento foi feito junto à ANEEL pelo Francis Polo, patrão de João. No total, Araçatuba conta atualmente com 4.339 unidades geradoras de energia elétrica a partir da irradiação solar. Com ela pode ser compartilhada, como dissemos aqui, com outros imóveis sob o mesmo CPF ou CNPJ, e no total, então, são mais de 520 imóveis utilizando o crédito gerado por estes sistemas em Araçatuba. João, deixamos de falar alguma coisa aqui, de ressaltar? Acho que abordamos tudo, né? Abordamos tudo. Se me permite, só inserindo mais uma curiosidade. A matriz energética hoje brasileira, a segunda fonte que mais produz energia é o fotovoltaico. Né? Ela ultrapassou a térmica aí na virada do ano. Então a hidrelétrica ela ainda é boa parte aí só vou pegar a informação, com quase 60%. E a fotovoltaica com 12% aí da matriz energética brasileira, seguido pela eólica. Isso mostra um crescimento das gerações de energia de forma sustentável, né, com energias renováveis. E cresceu muito rapidamente, né? Porque há pouco tempo eu me lembro que era a terceira matriz e aí voou. E passou a eólica. E no Brasil hoje são mais de 2,5 milhões de unidades consumidoras com o sistema fotovoltaico. E vai crescer mais, hein? Está muito novo ainda, vai crescer ainda mais ainda esse setor nos próximos anos. Tá certo. João, te agradeço, mande um abraço a Francis Polo, agradeça por ter disponibilizado você, de ter vindo aqui. Como eu costumo dizer aos entrevistados, sempre que tiver informação relevante, mande a sugestão para a gente, para que a gente coloque aqui a pessoa no ar e leve dados importantes para os nossos ouvintes. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jovem Pan. Família Polo, agradece vocês. Valeu. Agora são 9 horas e 4 minutos. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, adiantando que na segunda-feira, na semana do Dia Internacional da Mulher, a minha entrevistada será a analista de negócios do Sebrae, Luciana Conte. A Semana da Mulher, ela vem falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. Aliás, na semana que vem contarei com outras mulheres aqui de sucesso que falarão sobre o tema. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra no jornal O Liberal Regional, assim como no site lr1.com.br e também no aplicativo LR1. Vai lá, procure nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. João, antes de terminar, tenho que dizer que estou aqui acompanhando desde o início do programa com a Sumaia, dizendo parabéns à Jovem Pan pela entrevista, muito bom ter esclarecimentos e poder entender de uma forma clara o sistema fotovoltaico. Conhece a Sumaia?
Conheço. Conhece, né? Ah, imagino que sim, pelo sobrenome estou vendo aqui. Tá certo. Sumaia, muito obrigado pela audiência, viu? Você continua agora na Jovem Pan com muita, mas muita música boa, pop e rock. Um excelente dia, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.